Meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo? Aula de número 21, objeto de conhecimento, efeitos de sentido, detalhamento, recursos persuasivos, textos multissemióticos, humor e ironia. Muito bem, então vamos para a nossa aula. Muito bem, para começar a nossa aula, vejam aqui o cartaz que tem aqui para apresentar para vocês. E aí tem aqui um astronauta, quem aqui já sonhou em viajar, sair da Terra, né? Ah, estavam vendendo aí passagem para Marte. E aí, será que a gente consegue ir? Quem tem esse sonho, né, de ser astronauta? E eu trago esse cartaz, essa imagem, certo? Para falar de um filme que ele fez muito sucesso há algum tempo. Ele depois de 10 anos do lançamento dele, ele foi passado no cinema novamente, porque ele fez sucesso geral. De qual filme será que eu estou falando? Vocês conhecem algum filme aí com astronauta que fez sucesso e agora voltou? Será que vocês conhecem? Vamos verificar de qual é o filme que eu estou falando? Então, vou apresentar para vocês a sinopse desse filme. Vamos lá. Após ver a Terra consumindo boa parte de suas reservas naturais, um grupo de astronautas recebe a missão de verificar possíveis planetas para receberem a população mundial, possibilitando a continuação da espécie. Cooper é chamado para liderar o grupo e aceita a missão, sabendo que pode nunca mais ver os filhos. Ao lado de Brand, Jenkins e Dolly, ele seguirá em busca de uma nova casa. Com o passar dos anos, sua filha Muffy investirá numa própria jornada para também tentar salvar a população do planeta. E aí, meu povo, já conseguiram identificar de qual filme eu estou falando? Qual é o filme que a gente está retratando aqui nessa sinopse? Verifique que está aí mostrando, né, que convida um grupo de astronautas para conseguir achar vida fora do planeta Terra, porque aqui já estava saturado, aconteceu várias situações, então já estava faltando alimento, certo? Então, aí tinha que buscar. E o risco era, você vai, mas não é garantia que volte. Então, talvez você nunca mais vai ver sua família. Eu estou falando de nada mais, nada menos do que o filme Interestelar, um filme assim que foi sucesso, certo? Há algum tempo. E aí, depois de 10 anos, ele foi relançado e passou em todos os cinemas aí na comemoração desses 10 anos. E aí, quando a gente fala de filme, de novela, enfim, a gente se questiona, né? Por exemplo, eu estou dizendo que foi sucesso, que eu gostei, mas aí quando eu estou indicando, se eu estou indicando para você, olha, eu vou assistir, porque a professora Vanessa falou que era bom e tal, de repente uma pessoa que assistiu, diz assim, não, tal, acho que não. E aí, a gente vai ali dar uma opinião sobre o filme, né? A gente vai se posicionar, pode ser de forma negativa ou positiva. Aí eu faço a pergunta para vocês, será que esse filme realmente é bom? Então, para isso, prestem atenção. Deixar algo para trás. Interestelar é um célebre longa-metragem de ficção científica com elementos dramáticos e de ação. A obra, dirigida e roteirizada por Christopher Nolan, aclamado diretor responsável por diversos projetos audiovisuais espetaculares como Inception, Batman, o Cavaleiro das Trevas, Dunkirk, Amnésia e outros mais, foi lançada em novembro de 2014 e distribuída pela Paramount Pictures. Além da contribuição de Nolan, Interestelar conta com um elenco recheado de conceituados intérpretes de Hollywood, como Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Michael Caine, Matt Damon, entre outros. O enredo do filme se passa em um futuro não determinado, porém próximo, e acompanha Cooper,
Matthew McConaughey, ex-piloto da NASA que vive uma vida tranquila em uma fazenda com seus filhos. Em meio a um cenário catastrófico no qual a humanidade sofre com graves crises ambientais, o protagonista é convocado para liderar uma expedição em busca de outro planeta que possa abrigar a população humana. Mesmo consciente de que talvez nunca reencontre sua família, ele aceita a nobre missão. Não obstante a urgência da problemática gradualmente exposta pelo diretor, temáticas pertinentes como sustentabilidade, escassez de recursos, precariedade de educação, doutrinação e negacionismo são retratadas de forma cuidadosa durante a apresentação do longa. Após a introdução, o caráter misterioso do roteiro, bem como a melancolia intimista da obra, tornam-se mais fortes e dão início ao drama concreto da trama, que se mostra eletrizante desde seu ponto-chave. Todos esses fatores, em adição à maturação da interessante temática abordada pelo filme, desenvolvem o principal ideal da obra. A única forma dos homens chegarem a algum lugar é deixando algo para trás. Apesar de se mostrar competente quanto à história a ser desenvolvida, o que mais se destaca em Interestelar é seu embasamento científico. O longa conta com a produção e sustentação teórica de Kip Thorne, renomado físico norte-americano especializado no estudo das ondas gravitacionais. Por conta de sua formação acadêmica, Kip pôde auxiliar os produtores e artistas técnicos nas explicações de conceitos científicos e fenômenos cósmicos, fazendo com que as representações dos ambientes extraterrestres se tornassem ainda mais fiéis possíveis. O trabalho supracitado foi tão bem executado que os efeitos especiais de Interestelar ajudaram a comunidade científica a estudar as manifestações espaciais e corpos celestes com mais precisão. Os aspectos cinematográficos, fotografia e direção de Interestelar, caracterizados pelo equilíbrio entre o uso de efeitos práticos e computação gráfica, aliados à genial trilha sonora composta por Hans Zimmer, com destaques às músicas No Time for Caution, Cornfield Chase e Day One, constroem uma atmosfera extremamente realista e grandiosa que pode despertar aflição e, ao mesmo tempo, curiosidade nos espectadores. Em função desses e outros diversos fatores, Interestelar é um projeto deslumbrante que deve ser visto por estudiosos cinéfilos, amantes de dramas, admiradores de ação alternativa ou qualquer outra pessoa que preze por uma experiência audiovisual completa. Muito bem, então olha só, por esse texto que a gente acabou de ouvir, sabe-se que ele diz então que esse filme é o quê? Nota 10. Ele vem apresentando quem dirigiu, os artistas, né? Ele vem falando a progressão no próprio filme mesmo, né? Vai mostrando como aconteceu, quem foi convocado. Aí fala que aqui a Terra já estava saturada, precisava de alimentos, então chamou esse grupo de astronautas para ir, falou qual era o perigo. Aí mostrou que o que mais chama atenção do filme é a questão da base científica. Não foi uma coisa que eu pensei, saiu da minha cabeça, e pelo só o pouco que eu sei desse lado, foi produzir. Eu fui lá fazer o filme, eu chamei, convoquei, escrevi, enfim. Teve uma participação muito importante, que foi de um físico, né? Ou seja, uma pessoa da área, um especialista que podia explicar como funciona, certo? Ir para sair da Terra, como funciona, como é que é o espaço. Então, uma das características que pesaram bastante para esse filme ser considerado um sucesso, a crítica em geral, deu um lado positivo, foi por essa realidade, foi muito bem dirigido, as cenas foram bem elaboradas, bem conquistadas, exatamente pela sua realidade, porque eles estudaram e através das orientações desse físico, eles tentaram retratar o mais real possível. Inclusive, aí na resenha, a gente viu nesse texto, ele fala também o que? Da trilha sonora, cita aí algumas músicas, né, que não irei pronunciar porque em inglês comigo não dá, mas ele cita 3 músicas que ajudam em toda a cena, porque vocês sabem que o lado sonoro influencia muito também no público, né? Vai ali mexendo com as nossas emoções. Então, tudo foi muito bem pensado para fazer esse filme. Não é à toa que ele teve uma grande repercussão, e aí após 10 anos decidiram lançar novamente, foi para os cinemas, e aí as salas foram lotadas para assistir o filme, certo? Então percebam
que quando a gente pega esse texto, ele apresenta o nome, quem foi que escreveu, quem foi que dirigiu, alguns dos personagens os principais, como foi esse processo, certo? E aí ele também se posiciona. Então percebo que ele fala lá que esse filme é muito bom e vai dizendo por que, ele vai argumentando, né? Dizendo por que esse filme foi esse sucesso. Então, nós estamos diante de uma resenha crítica. E o que é resenha? Vamos verificar o que é resenha. Vejam só. Resenha crítica é gênero textual informativo, descritivo e opinativo sobre uma determinada obra. Por exemplo, né, essa obra pode ser o quê? Um livro, artigo, filme, série, documentário, exposição de artes, peça teatral, apresentação de peças, shows. Né? Então, a gente vai ter ali uma obra, um objeto para ser resenhado, certo? Ela tem a função de fazer uma análise interpretativa da obra, expondo considerações pessoais sobre o objeto analisado. Preste atenção aqui, ó. Considerando considerações pessoais. Então, aqui é subjetivo. Como eu falei para vocês, eu comecei a dizer, é um sucesso, porque para mim o filme é muito bom, é excelente, vale a pena assistir. Como eu disse também, pode ser que outra pessoa assistiu e não achou tudo isso. Por isso que é pessoal, então é subjetivo. Então, ali o objetivo da resenha é você expor, né, pegar um objeto para resenhar, uma obra, apresentar essa obra e se posicionar a favor ou contra. E lógico, quando eu digo que não, eu tenho que dizer o porquê. Se eu digo que sim, por que ela é bom? Por que esse filme foi ruim? Porque, então eu tenho que ter uma base também para simplesmente não só, não gostei. Tá, por que não? Tem que ter uma base, tem que ter um argumento ali. Então, eu tenho que me posicionar, certo? E aí, dentro de uma resenha, a gente sabe que resenha é um texto. E se é texto, tem que ter o quê? Começo, meio e fim, tem que ter conexão, tem que ter uma ordem na estrutura desse texto, para que assim ele consiga desenvolver a função dele, que é o quê? Comunicar, é passar. E vocês prestaram atenção que ele diz lá que ele é um texto informativo, opinativo, descritivo. Então percebam que ele vai pegar características de vários tipos textuais, né? Ele vai descrever, ele vai opinar, ele vai informar. Então ele vai ali ter no corpo todas essas informações. Vamos verificar a estrutura e os elementos que compõem o nosso texto que a gente acabou de verificar? Então vejam só, esse foi o texto que a gente ouviu, certo? E aí, como eu falei para vocês, tem que ter começo, meio e fim, e ele tem que se posicionar, tem que apresentar nossa obra. Então percebam que logo no comecinho, na introdução, já está falando. A introdução, ele vai introduzir, ele vai apresentar o que está sendo resenhado. No caso, ele já começa com o nome do filme, né? Interestelar, é um célebre longa-metragem. Então veja que ele já vem aqui, ok? Apresentando e já meio que se posicionando, se a gente for ver, porque ele já vem falando assim, ó, é um cérebro. Então, percebo que quando ele utiliza esse termo, né, célebre longa-metragem, ele já mostra de início que ele vai o quê? Elogiar. Já mostra de início que ele é a favor, tem um ponto positivo para esse filme. Ele poderia agora, no começo, ele nem começar falando, utilizando esse termo e deixar para se posicionar mais lá para trás. Mas ele é tão, assim, gosta tanto do filme que ele já começou mostrando que essa resenha vai ser uma resenha crítica pro lado positivo, certo? Então, ele fez a introdução, apresenta aí um pouquinho, fala do personagem, quem foi que interpretou, fala o nome dos atores, né, principais, certo? Aí, logo em seguida, ele vem apresentando o quê? O resumo, né? O resumo do filme. Então, o que o filme conta? Então, de forma resumida, ele vem falando lá que o Cooper, né, ele era um astronauta, mas devido... Ele é ex-piloto da NASA e tudo mais, mas devido a essa confusão de alimentos, enfim, ele acaba ficando só como fazendeiro. E aí ele vai o quê? Ser retomado, vão convocar para fazer parte dessa missão. Então ele vai contando mais ou menos o que acontece, qual é o objetivo do filme.
Logo em seguida, o que ele faz? Ele vem trazendo a opinião, né? Ele vem, então, se posicionar em relação. Ó, então, ele fala assim, que não obstante, gradualmente exposto pelo diretor, ele vem falando sobre as temáticas, né? E aí já vai se posicionando. E como eu falei para vocês, ele na verdade já se posicionou lá no começo com aquele adjetivo, né? Mas de forma mais clara, vai nesse terceiro parágrafo ali, né? Lá no segundo parágrafo, na metade do segundo parágrafo. Ok? No terceiro parágrafo, ele vem apresentando uma avaliação, tá bom? Uma avaliação do filme. E aí ele fala, quando ele, inclusive, ele fala que ele tem toda essa sustentação, né, de que foi muito bom, porque eles pegaram o físico renomado, né, norte-americano, para ajudar a montar. E aí, novamente, ele volta a se posicionar, dando a opinião dele, tá bom? E aí, no final, ele até fala assim, qualquer outra pessoa que preze por uma experiência audiovisual completa, tem que fazer o quê? Assistir a esse filme, certo? Se você quer realmente uma experiência, que você gosta de cinema e quer ter uma experiência assim maravilhosa, tem que assistir o filme. Então, ele vem ali novamente se posicionando e afirmando, confirmando o posicionamento que ele vem dando desde lá do início. Vale a pena assistir ao filme, porque ele tem uma grande base, inclusive, científica. Inclusive, dizem que esse filme serviu, inclusive, para alguns especialistas estudarem mais sobre como é que se diz? O universo, porque ele foi tão bem representado que foi base para estudos da própria área científica. Então, olha só quanto esse filme foi bom. Certo, gente? Muito bem. Então, agora nós vamos analisar, né? O texto, ele tem ali estratégias de argumentação. Então, agora nós vamos analisar essas estratégias de argumentação, as palavras que ele foi utilizando ali, certo? Para já ir escrevendo o texto, induzindo, inclusive, a mostrar qual seria o posicionamento dele, para defender o posicionamento dele, certo? Então, vamos lá. Ó. Vejam. Começa ali, ó. Interestelar é um célebre longa-metragem de ficção científica com elementos dramáticos e de ação. A obra, dirigida e roteirizada por Christopher Nolan, né, aclamado diretor responsável por diversos projetos audiovisuais e espectadores como, aí ele vem citando aqui, né, o Batman e entre outros, foi lançada em novembro de 2014 e distribuída pela uma plataforma, né? E aí, então, essa, como eu falei para vocês, é a introdução. Percebam que já vem algumas palavrinhas destacadas, porque quando essas palavras já vêm ali mostrando uma estratégia, tá? Como, por exemplo, o célebre, né? Célebre e o aclamado. Vejam que ele está utilizando adjetivos. Por isso que eu falei para vocês, se a gente pegar na introdução, a gente já sabe que ele está se posicionando de forma positiva, porque ele está utilizando adjetivos positivos, né? Então, o autor usou esses adjetivos para qualificar, certo? O filme e o diretor, mostrando o quanto eles são bons. Então, ele chama que o filme é célebre e ele diz que o diretor é aclamado. Então, vejam que são dois adjetivos positivos, tá? E aí, ele usa também o como, né? Tem ali, olha, audiovisuais espetaculares, como... Aí, 2 pontos, ele vai citar quais são esses audiovisuais, certo? Então, esse como é um elemento de exemplificação, que é o quê? Para mostrar quais outros projetos esse diretor, que é aclamado, já produziu, certo? Logo em seguida, vem os projetos, tanto que tem como, 2 pontos. Então, ele vai nomear os projetos que também foram sucessos, né, desse diretor, o que reforça o quanto o Christopher, né, que é o diretor do filme, é qualificado e experiente na área, ok?
Muito bem. E aí nós temos mais um fragmento que é, além da contribuição de Nolan, Interestelar conta com um elenco recheado de conceituados intérpretes de Hollywood, como, aí vem citando aí os artistas que participaram, né? E aí ele vem também mostrando alguns elementos como estratégia de argumentação que a gente consegue ver no desenrolar do nosso texto. Ele já começa com além, né, que vai dar a ideia de soma. Então, já citei alguma coisa, mas eu posso citar mais. Ó. Além disso, né, além de tudo que ele já fez, ele ainda contribui de que forma? Aí ele vem mostrando, então ele mostra além, então da ideia de soma, que tem mais coisas para acrescentar. Tá bom? E aí ele utiliza conceituados. Novamente, ele utiliza dos adjetivos, né? E mostra que esse adjetivo é um adjetivo positivo para o quê? Qualificar os intérpretes, no caso, os artistas, os atores que participaram do filme. Então, ele percebeu que ele fala que o filme, a escrita foi muito boa, quem escreveu. Ele elogia o diretor e elogia também o quê? Os atores que participaram. Ou seja, a obra deu show em todos os setores, certo? Muito bem. Então, vamos continuar. Vejam só. O protagonista é convocado para liderar uma expedição em busca de outro planeta que possa abrigar a população humana. Mesmo consciente de que talvez nunca reencontre sua família, ele aceita a nobre missão. Então, olha só, veja que ele utilizou talvez. Talvez indica uma possibilidade, é uma incerteza, certo? E aí, ele mostra todo assim, um talvez. E o personagem, né, lá do Mateus, que é ele vai dizer, não, pelo bem da humanidade, eu vou me sacrificar, porque eu sei que eu vou conseguir encontrar uma solução e vou salvar a humanidade e ainda vou ver a minha família de novo. Ele acreditava nisso, né? Então, ele foi lá. E aí, vejo que tem, assim, mesmo consciente de que tem toda uma, né? Essas duas frases destacadas, elas reforçam a ideia do título, porque o título é o quê? Interestelar, você tem que deixar algo para trás, né? Inclusive, ele diz assim, que vem conceituar, se você quer evoluir, você tem que abrir mão de coisas, tem que deixar coisas para trás. Então, quando ele utiliza essas duas frases aí, ele reforça o título. Tanto que o que ele está deixando para trás? A família, né? O que ele está deixando para trás para evoluir para algo maior? A família. Ai, professora, mas a família é o bem maior, verdade. Mas na cabeça dele, ele ia conseguir, ele estava deixando para trás por um tempo, né? Só depois que ele vai vendo que a situação estava mais complicada do que parecia. Muito bem. Vamos, então, continuar para verificar as nossas estratégias. O outro parágrafo que a gente pode analisar é: todos esses fatores, em adição à maturação da interessante temática abordada pelo filme, desenvolve o principal ideal da obra. A única forma dos homens chegarem a algum lugar é deixando algo para trás. Novamente, quando ele utiliza, né, esse elemento, reforça o título do filme, né, da obra resenhada. Vai ali reforçando que para evoluir você tem que abrir mão de coisas, vai ter que ir deixando para conseguir e caminhar cada vez mais. Certo? Muito bem. Então, vamos lá no próximo que a gente vai analisar. Não obstante a urgência da problemática gradualmente exposta pelo diretor, temáticas pertinentes como sustentabilidade, escassez de recursos, precariedade da educação, doutrinação e negacionismo são retratadas de forma cuidadosa durante a apresentação do longa, tá? Então, vejam aqui que ele começa não obstante, né? Então ele está introduzindo uma ideia oposta, tá? Não obstante, dá uma ideia oposta ao que ele acabou de falar. Mesmo tendo caráter de urgência, certo? As temáticas foram abordadas com cuidado. Então percebam que sustentabilidade, escassez de recurso, precariedade da educação, doutrinação e o negacionismo são temáticas urgentes, mas ele foi lá
abordou de forma bem cautelosa, né, cuidadosa. Então, essa expressão ela pode ser trocada de apesar de, né, apesar da urgência de tratar essas problemáticas, ele conseguiu ainda retratar de forma sutil, de forma cuidadosa, para não agredir também assim, né? Porque são temáticas que levantam mesmo questões que dão os embates ali. Certo, gente? Então, vamos vendo aí que a gente lendo o texto, a gente vai conseguindo vendo como eles vão amarrando, não é? Vão aí ligando, mostrando de que forma ele vai conseguindo ligar a sua opinião para mostrar a sua estratégia de argumentação, tá? Porque dentro da resenha crítica, se eu tenho que me posicionar, eu tenho que também ter argumentos para dar base no que eu estou falando. Tá? Vamos lá, então, continuar. Vejam só. Apesar de se mostrar competente quanto à história a se desenvolver, o que mais se destaca em Interestelar é o seu embasamento científico. Ó, apesar de se mostrar muito competente a história se desenrolar, o que faz aí ficar melhor ainda o que é o embasamento científico. Então, quando essa expressão, apesar de, novamente introduz uma posição, né, um posicionamento, a história, o enredo são muito bons. Porém, o que se destaca, né, o que mais chama a atenção mesmo, foi o embasamento científico, né? Então, vejam que não foi uma história que foi apenas bacaninha, né? Ele teve um embasamento científico, o que fez o filme ter um estrondo de sucesso, certo? Muito bem. Então, olha só. Próxima estratégia que a gente está fazendo as nossas conexões em função desses e outros diversos fatores, Interestelar é um projeto deslumbrante e que deve ser visto por estudiosos, cinéfilos, amantes de dramas, admiradores de ação alternativa ou qualquer outra pessoa que preze por uma experiência audiovisual completa. Então, vejam aqui, novamente, ele vai aqui só tecendo elogios. Quando ele utiliza em função desses e outros diversos fatores, ele está introduzindo o quê? Uma conclusão, tá? Relacionada aos argumentos que ele já veio citando, né? Em função desses e outros fatores, ou seja, tudo que eu já relacionei, então ele está agora concluindo o pensamento, o texto ali, tá? Interestelar é um projeto deslumbrante. Olha ali o deslumbrante, tá utilizando novamente de um adjetivo, ele faz uma afirmação e coloca o nosso adjetivo para qualificar de forma positiva o projeto, né, o filme. Então, veja que todas as vezes que ele utiliza adjetivos, eles sempre são de forma positiva, ok? E aí ele vem falando assim, ó, e deve ser visto. Olha só como ele está indicando, né? Ele deve. O verbo deve indica o quê? Uma obrigação. Ele está indicando e ele praticamente diz, olha, é uma obrigação, é um dever você assistir. Então, o autor entende que é uma obrigação, um dever de qualquer pessoa que goste de bons filmes, de uma produção audiovisual assim, de excelente composição, deve assistir esse filme. Também porque, como a gente falou, né? Ele elogia desde a história, do diretor, da trilha sonora, quem interpretou os personagens, a base. Então, ele elogia tudo. Não é uma coisa assim, a imagem do filme era bom, mas a história não era muito boa. A trilha não combinou. Não. O filme é tão perfeito que ele elogia tudo que está compondo essa obra, esse projeto. Certo, gente? Então, vejam aí que nós vimos a questão do texto da resenha, como ele vai embasando, como ele vai ligando as suas estratégias de argumentação para defender, no caso, de forma positiva, a alguém assistir o filme Interestelar. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. A gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.